Olá, eu sou o Velber Viana e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de jornalista do portal Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online, é o nosso palpitinho de ouro. Hoje nós vamos falar de UFC 315, com duas disputas de cinturão e José Aldo no octógono. O Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Vai lá no link da Stake, está disponível aqui no comentário fixado, mas lembre-se sempre, hein? Aposte com responsabilidade. E a galera já sabe, antes de falarmos de UFC 315, vamos ver como nós nos saímos na última edição do Melhores Apostas, na ocasião falando de UFC Demônio. Foi uma noite para se esquecer, apenas um acerto nas apostas simples. E agora vamos falar dos destaques do UFC 315. Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, campeão dos meio-médios, busca a primeira defesa do título contra a promessa australiana invicta no UFC. Valentina Shevchenko e Manon Fiorot, após reconquistar o cinturão, campeã do peso mosca, coloca título em jogo contra a francesa número 1 do ranking. José Aldo e Ayman Zahabi, aos 38 anos, lenda brasileira, busca se recuperar de derrota em duelo com o pupilo de Jorge St-Pierre. Alexa Grasso e Natália Silva. Promessa brasileira do peso mosca, mineira busca a sétima vitória seguida no octógono com confronto com ex-campeã. Jéssica Batistaca e Jasmine Jasudavicius. Ex-campeã peso palha brasileira defende sétima posição do ranking do peso mosca contra a lutadora da casa embalada por 4 vitórias. Cerca de 10 meses depois de se tornar o campeão dos meio-médios ao bater Leon Edwards, o Belal Muhammad faz a sua primeira defesa de cinturão e é contra o australiano Jack Della Maddalena, que ainda não sabe o que é perder no octógono. Fernando Keller, dois atletas com ótimas sequências de invencibilidade. E quem vai ficar com o cinturão, na sua opinião, neste sábado? Bom, Velber, cara, o Jack Della Maddalena é um desafiante muito perigoso e tem que ser levado a sério, assim. É um cara com a capacidade de mudar o rumo da luta com um golpe, né? É um cara que tem a mão muito pesada, um boxe alinhadíssimo, muito afiado, e que quando a mão entra, normalmente ele consegue mudar o rumo da luta. Mas, cara, lá ele antecipado, eu vou ficar com o Belal. Eu vou ficar com o Belal Muhammad, porque, cara, essa jornada do Belal Muhammad até conquistar o cinturão dos meio-médios é de uma evolução absurda, cara, e exponencial, assim. A cada luta que a gente vê do Belal Muhammad, ele tá um lutador melhor, né? É claro que se a gente pega desde lá da derrota de Geoff Neal em 2019, a impressão é essa, de que cada vitória dele é de uma forma mais dominante, mostrando mais facetas, mostrando mais aspectos evoluídos do jogo. Nocauteou o Sean Brady, depois dominou Gilbert Durin e surpreendeu dominando também o Leon Edwards para conquistar o cinturão. É um cara que tem a base é basicamente um wrestler, mas a gente sabe que tem evoluído o boxe, a trocação, é um cara que se expõe muito pouco, então ele deve conseguir se manter de forma estratégica com o QI de luta que ele tem, se manter longe dos perigos oferecidos ali pelo Jack Della Maddalena, que assim, é um ótimo striker, o Jack Della Maddalena é um ótimo striker, é um cara com poder de definição, mas é um cara que a gente já viu passando apertos dentro do UFC. Não é como se essa sequência invicta dele fosse 100% dominante, atropelando todo mundo. A gente já viu ele sofrer um bocado contra o Basil Rafez, que era estreante, que pegou a luta de última hora e botou o Jack Della Maddalena para baixo algumas vezes. Então é uma coisa que o Belal Muhammad pode explorar. A gente viu o Jack Della Maddalena vencer uma decisão dividida contra o Kevin Holland, que liga também o sinal de alerta. A gente viu o Jack Della Maddalena estar perdendo para o Gilbert Durinho até encontrar aquele golpe que definiu a luta. Então é um cara que a gente tem que estar muito atento, que tem seu crédito por estar nessa disputa de cinturão, por estar nessa sequência invicta, mas no final das contas eu acho que o Belal Muhammad é mais lutador, tem mais caminhos para vencer e é um cara mais completo e é com ele que fica meu palpite. Belal Muhammad está invicto a 11 lutas e não perde desde janeiro de 2019. Conquistou 18 das 24 vitórias da carreira na decisão dos juízes. Nunca foi finalizado e não é nocauteado desde novembro de 2016. Jack Della Maddalena soma 17 vitórias consecutivas e não perde desde maio de 2016. Conquistou 14 das 17 vitórias da carreira na via rápida, com 12 nocautes e 2 finalizações. Venceu as 4 primeiras lutas no UFC no primeiro round, mas as últimas 3 duraram mais de 2 rounds e meio. Após retornar ao trono da categoria peso mosca,
Depois da trilogia com a Alexa Grasso, Valentina Shevchenko vai fazer a primeira defesa desse seu segundo reinado e vai ser contra a francesa Manon Fiorot, que não sabe o que é perder desde a sua estreia como profissional, tem 7 vitórias no UFC. E aí eu pergunto ao Keller, quem vai levar a melhor nessa luta com o principal do UFC 315? Bom, Velber, primeiramente, cara, deixar claro que aqui a gente está diante do que deve ser uma das lutas mais técnicas de todo esse evento. Não significa que vai ser uma das melhores ou mais divertidas, mais empolgantes. Acho que são coisas diferentes, mas vai ser tecnicamente muito apurada essa luta, eu não tenho a menor dúvida. De um lado a gente tem a Valentina, que é uma das maiores lutadoras de todos os tempos, e aí independente de categoria de peso, está falando de uma das GOATs, assim, entre as mulheres. E a Manon Fiorot, que é um rosto novo nessa categoria, não tão jovem, é verdade, já aos 35 anos, começou a carreira numa idade um pouco mais avançada do que a gente está acostumado, mas chegou no UFC atropelando todo mundo, com um estilo de jogo muito eficiente, né, baseado no karatê. Aqui a gente tem duas strikers, a Valentina representando o Muay Thai, né, a Manon Fiorot representando o karatê, mas se a gente pega o que são essencialmente duas strikes e a gente analisa as últimas lutas, a gente vê que a Valentina talvez busque a luta agarrada aqui nesse confronto, né? Porque, como eu falei, a Valentina é uma das maiores de todos os tempos, mas há quanto tempo a gente não vê aquela Valentina com a aura de imbatível, né? Que acho que foi acabando ali desde a luta contra o Taila Santos, depois veio essa trilogia conturbada aí contra a Alexa Grasso, sendo finalizada na primeira luta, empatando a segunda, conseguindo uma vitória clara na terceira, mas também tendo que misturar essa luta agarrada, porque estava sofrendo um bocado com o boxe da Alexa Grasso. Então, assim, infelizmente, eu acho que o auge da Valentina já passou. Isso não quer dizer que ela seja carta fora do baralho, que ela seja descartada, porque a gente está falando de uma atleta muito fora de série comparada à maioria do elenco do UFC. Mas aqui eu vejo uma passagem de bastão, cara. Eu vejo a Manon Fiorot mais forte fisicamente, com vantagem de envergadura de pernas, né? Acho que essa luta vai ser muito no chute. Ambas lutadoras gostam muito de chutar. E acho que a Manon Fiorot consegue acertar a Valentina de onde a Valentina não consegue acertar a Fiorot. A Fiorot tem esse jogo mais burocrático, assim, às vezes até um pouco maçante de assistir, mas é muito eficiente, tem funcionado muito bem, obrigado para ela dentro da organização, e tem a defesa de quedas, né? Foi o diferencial ali da Valentina Shevchenko, tanto no empate quanto na vitória da trilogia contra a Alexa Grasso, foi o que fez a Valentina vencer a Alexa Grasso nessa terceira luta, e eu não sei se ela vai conseguir aplicar contra a Manon Fiorot, que é muito mais forte fisicamente do que a Alexa Grasso, tem essa defesa de queda muito apurada, controle de distância, movimentação. Aqui eu vejo uma passagem de bastão. Apesar de considerar conceitualmente a Valentina Shevchenko uma lutadora melhor e mais completa, eu acho que no momento atual eu vejo mais caminhos para Manon Fiorot vencer essa luta. Valentina Shevchenko, que venceu 10 das últimas 12 lutas e vem de vitória sobre Alexa Grasso em setembro de 2024. Conquistou 15 das 24 vitórias na via rápida, com 8 nocautes e 7 finalizações. Todas as últimas 5 lutas duraram mais de 3 rounds e meio e 3 delas chegaram à decisão dos juízes. Manon Fiorot soma 12 vitórias seguidas e não perde desde a estreia profissional em junho de 2018. Conquistou 6 das 12 vitórias da carreira por nocaute. As últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Lenda absoluta da organização, José Aldo faz a sua terceira aparição desde que retornou da aposentadoria. Aos 38 anos, o brasileiro busca retomar o caminho das vitórias depois daquela derrota bastante polêmica contra o Mário Bautista. E agora, para conseguir retornar essa caminhada de lutas vencidas, tem pela frente o atleta da casa, o Ayman Zahabi. Fernando Keller, depois daquela derrota frustrante, o que a gente pode esperar do Rei do Rio? Bom, Weber, mais um adversário low profile aí para o José Aldo desde que voltou da aposentadoria, né? Quando ele volta da aposentadoria, a gente já pensa em grandes nomes que ele poderia enfrentar, lutas entre ex-campeões. Ele vai e pega o Jonathan Martinez, depois o Mário Bautista e agora o Ayman Zahabi. Esse um pouquinho mais justificável porque ele tá vindo de derrota, né? Então não tem muito o que fazer o José Aldo nesse caso. Mas, cara, eu gostei muito do que eu vi do José Aldo desde que ele voltou de aposentadoria, principalmente quando ele tem espaço
para lutar, né? Acho que desde que o José Aldo desceu para os Galos, tirando ali a derrota para o Peteriana na disputa de cinturão, ficou claro que, pelo menos nesse nível, assim, Jonathan Martins, Mário Bautista e Aman Zahabi, se você não estiver disposto a segurar o José Aldo na grade por 15 minutos, vai ser difícil vencer do brasileiro, mesmo aos 38 anos. Ainda com boxe muito afiado, contra o Mário Bautista, voltou a mostrar chutes na perna eficiente. Defesa de queda a gente não precisa nem falar, das melhores da história da organização, tanto que ele pega o Merab Dvalishvili, que a gente vê que o Merab Dvalishvili tem feito com seus adversários. E o Merab mal consegue botar o Aldo para baixo, tem que segurar na grade a luta inteira. Contra o Mário Bautista também o Aldo acabou sendo segurado na grade a luta inteira, mas negou praticamente todas as quedas. Então, assim, e o Aman Zahabi é um striker, tipo, é um cara que até pode ali, numa luta específica, misturar essa luta agarrada para conseguir um resultado, mas ele é um striker, é um cara que também não é jovem, né? O Aman Zahabi está com 37 anos, é um cara muito pouco ativo, 37 anos de vida, 14 lutas na carreira, ele que é profissional desde 2012, tem uma média de pouco mais de uma luta por ano. No ano passado até conseguiu fazer 2 lutas, vem de uma boa vitória contra o Pedrinho Munhoz, mas eu acho que o José Aldo vai ser demais para o Zahabi, sendo bem sincero aqui. Na trocação, acho que não tem comparação, são atletas de prateleiras diferentes, e eu não vejo o Zahabi com essa característica de amarrar completamente o José Aldo contra a grade, muito menos de botar o José Aldo para baixo. Então, vejo o Aldo bem favorito aqui, mantendo a luta em pé, usando boxe, usando chutes baixos e construindo uma vitória que, pelo histórico recente, deve vir na decisão dos juízes. Quem sabe vem um nocaute aí pro Aldo, mas tô bem confiante na vitória dele. José Aldo venceu 4 das últimas 6 lutas, mas vem de derrota para Mário Bautista em outubro do ano passado. Conquistou 18 das 32 vitórias na via rápida, com 17 nocautes e apenas uma finalização. 8 das últimas 9 lutas chegaram à decisão dos juízes, incluindo as últimas 6. A Aman Zahabi vem de 5 vitórias seguidas e não perde desde maio de 2019. Conquistou 8 das 12 vitórias da carreira na via rápida, com 6 nocautes e 2 finalizações. 4 das últimas 6 lutas chegaram à decisão dos juízes. Vamos agora para o nosso Momento Stake, é quando o Fernando Keller te indica apostas simples e múltiplas para você faturar nesse UFC 315. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber. Aqui vai ser rápido, porque a maioria das lutas que a gente vai apostar aqui a gente já analisou ao longo do vídeo, então não tem muito o que falar. A gente começa na luta principal com a vitória simples do Belal Muhammad, pagando 1,53. Como eu falei, um cara que evolui muito a cada luta, se mostra um lutador mais completo do que o Jack Della Maddalena, que tem o poder das mãos como grande trunfo, mas acho que o Belal Muhammad consegue lidar com isso e vence a luta pagando 1,53. Na luta co-principal, como eu falei também, vejo uma passagem de bastão e aposto aqui na vitória da Manon Fiorot, pagando 1,71 pela força física, pela defesa de quedas, pelo controle de distância. Eu acho que o momento indica aqui uma passagem de bastão da Valentina, que é uma das maiores de todos os tempos, para Manon Fiorot. Um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais com menos dano acumulado, e acho que vence essa luta francesa, pagando 1,71. Agora passando para a luta do José Aldo, vou apostar na vitória do José Aldo contra o Aman Zahabi em mais de 1 round e meio. José Aldo vence e mais de 1 round e meio, pagando 1,54. A luta deve permanecer em pé, o José Aldo deve conseguir escapar de qualquer tipo de pressão do Zahabi, manter a luta solta, manter a luta em pé. O Aldo tem se tornado um cara que a gente espera mais decisões do que necessariamente nocaute. Então acho que o José Aldo ganhando em mais de 1 round e meio está bem seguro aqui, pagando 1,54. Assim como a Natália Silva vencer a Alexa Grasso em mais de 1 round e meio, pagando 1,50. A Natália Silva é um fenômeno nesse peso mosca. A Alexa Grasso tem que ser respeitada, é uma ex-campeã, é uma lutadora que ainda está vivendo seu auge físico e técnico, mas a Natália está num momento diferente, está voando. Até venceu uma decisão bem tranquila contra a Jéssica Batistaca, mas teve momentos ali onde parecia estar pressionada, e acho que isso tem muito a ver com o octógono do Apex, né, que é um pouco menor. O espaço é o melhor amigo da Natália Silva, então no octógono grande de numerado tem aquele octógono gigantesco para ela bailar, com a movimentação absurda dela. Eu vejo ela vencendo essa luta em mais de 1 round e meio, pagando 1,50 para nossa Natália Silva. E passando agora para a aposta múltipla do UFC 315, como nem tudo são flores, né?
Não, vou começar aqui. Vou começar do começo. Na quarta luta do card, a gente vai apostar na vitória do Navarro Sterling, o parça lá do Adesanya, do Volkanov, invicto na carreira. A gente sabe que tem sido um ano difícil para invictos, mas eu vejo ele vencendo o Ivo Erslan, que foi um cara que não me convenceu muito na primeira luta dele no UFC contra o John Cutelaro, que ele acabou derrotado. Acho que o Navarro Sterling tem MMA para vencer o croata. Então, 1,36 aqui para começar a nossa múltipla. Agora sim, como nem tudo são flores, a gente apostou na vitória da Natália, apostou na vitória do Aldo. Aqui a gente vai apostar na vitória da Jasmine Jasudavicius contra a Jéssica Batistaca, pagando 1,30. A canadense, além de lutar em casa, está numa fase exuberante, assim, vitórias muito dominantes, wrestling muito forte, trocação decente ali. E eu ainda acho que a melhor Jéssica Batistaca é peso palha. Acho que no peso mosca ela tem um pouco de dificuldade, mais dificuldade com o tamanho das adversárias. Eu acho que a Jasudavicius vai prevalecer aqui, pagando 1,30. Agora, subindo para as lutas que a gente já comentou, a gente vai fazer apostas diferentes aqui. Alexa Grasso e Natália Silva para chegar na decisão dos juízes, pagando 1,36. São duas atletas com essa característica. Acho que não deve fugir muito disso. José Aldo e Ayama Zahabi para lutarem por mais 2 rounds e meio, pagando 1,20. Diante de tudo que a gente já analisou aqui também, acho que faz sentido. E Valentina Shevchenko e Manon Fiorot para lutarem por mais de 4 rounds e meio, ou seja, passada a metade do quinto round, pagando 1,27. Duas atletas também com características de lutas mais longas, um pouquinho mais burocráticas, principalmente a Manon Fiorot. Então, acho que juntando aí essas 5 pernas aí da nossa múltipla do UFC 315, a gente tem uma odd total de 3,37 e muita confiança de que vai bater. Mas lembrando sempre, responsabilidade na hora de apostar simples, responsabilidade múltipla na hora da aposta múltipla. É isso, Keller. Antes de encerrarmos, o convite para você participar com a gente aqui nos comentários, se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda também, dê o seu palpite. Aqui é para todo mundo, aqui a gente faz junto. No comentário fixado tá o link da Stake. Vai lá se você ainda não fez o cadastro, se cadastre. Mas já sabe o recado, né? Aposte com responsabilidade, não vai aí prejudicar o seu orçamento. Aqui é apenas diversão, tá bom? Até a próxima. Valeu!